Descubra os mistérios ocultos do interior, histórias arrepiantes que o povo amaldiçoado conta. A noite em São Bartolomeu era pesada, como se o céu carregasse um fardo genuíno de segredos e medos. Beatriz, uma professora de 35 anos, organizava com cuidado materiais escolares na escuridão da escola. O lugar, geralmente repleto de risadas infantis, agora ecoava um silêncio que parecia prometer algo sinistro. Os vizinhos sussurravam entre si, risadas nervosas quebrando a calma, e ela não pôde evitar a curiosidade que a puxava até a janela. Conhecia cada rosto que ali se aglomerava, mas agora sentia-se observada, como se houvesse olhos desconhecidos na escuridão. As histórias sobre Dona Maricota faziam parte da cultura local, um espelho deformado das crenças sobre o desconhecido. Cuidado com a velha, diziam as mães, enquanto as crianças afiavam o medo nos olhares. Maricota, com seu cabelo desgrenhado e olhos profundos, era conhecida por seu jardim estranho, onde cresciam plantas que, segundo os rumores, podiam curar ou condenar. Agora, com o desaparecimento de um menino do vilarejo, o medo se intensificava, e a velha se tornava a principal suspeita. Um arrepio percorreu a espinha de Beatriz ao pensar em tudo que as línguas afiadas da cidade poderiam ter imaginado. O pânico estava no ar, a tensão pulsando como um tambor dentro de seu peito. A cidade estava em polvorosa. Ao mesmo tempo em que o calor da miséria cercava as famílias, as vidas eram interrompidas por um fato terrível: a perda de crianças. O menino desaparecido era um aluno quieto, um ser invisível entre risos e brincadeiras. O desespero da comunidade se manifestava em murmúrios histéricos, e Beatriz sentia que não podia ficar parada, presa na segurança de quatro paredes. Com uma lanterna acesa, decidiu que algo precisava ser feito. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, as sombras pareciam engolir tudo ao seu redor. As luzes dos postes tremeluziam, tornando cada passo uma pequena jornada pelo abismo da incerteza. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar sob a paleta de luz trêmula. Os rostos conhecidos se tornavam figuras desconfiadas, sombrias. Uma sensação de claustrofobia a abraçava, e o coração batia descompassado. Quando se aproximou da casa de Dona Maricota, o sentimento se intensificou. O lugar tinha a aura de um culto obscuro. A porta de madeira batida se abriu com um rangido ensurdecedor, revelando a velha com um olhar que atravessava a alma e um sorriso que misturava charme com ameaça. Você veio buscar o que perdeu. Mas cuidado, a verdade é um caminho que pode levar à perdição. As palavras dançaram no ar frio como um lamento, ecoando em Beatriz como um sino fúnebre. E enquanto a porta se fechava atrás dela, uma sombra se moveu no fundo da casa, desafiando a lógica e a segurança. A coragem de Beatriz se misturava ao medo, e ela sabia que havia adentrado um labirinto de mistérios que podiam não apenas decidir o destino do menino desaparecido, mas também revelar segredos que poderiam condenar toda a cidade. O que aconteceria a seguir? A escuro, o suspense aumentava, e a verdade estava prestes a desabrochar em uma explosão de horror. A casa de Dona Maricota exalava o aroma forte de ervas e umidade, como se cada parede guardasse as memórias de segredos sussurrados. O interior era um labirinto de sombras e formas incompreensíveis. Beatriz sentiu o coração acelerar quando a velha a conduziu para dentro, o cheiro agonizante de bolor misturado ao perfume doce das flores. Pise com cuidado, disse Maricota, sua voz um eco hipnótico. Aqui tudo tem alma. Não se deixe enganar pelo que vê. A advertência da mulher a apequenou, transformando-a em uma criança novamente. Cada passo, cada murmúrio parecia intensificar a tensão que pulsava no ar. As paredes contíguas estavam cobertas de fotografias amareladas, rostos de crianças que pareciam observar a visitante. Beatriz prendeu a respiração ao notar que alguns dos rostos se assemelhavam ao do menino desaparecido, seu aluno Theo. Um frio gelado fez seus dedos tremerem. Como uma sombra, a tristeza e o medo se misturavam nas imagens. Você está procurando algo que pertence a esta casa? Maricota insinuou, olhando fixamente nos olhos da professora. Quem desaparece aqui não vai para longe. Eles voltam, de formas que você não consegue compreender. Um arrepio violento percorreu a espinha de Beatriz. Ela não queria saber o que a velha queria dizer, mas a curiosidade era mais forte.
Eu só quero saber o que aconteceu com Theo, respondeu Beatriz, tentando manter a coragem. Ele é apenas uma criança. Eu preciso trazê-lo de volta. Maricota soltou uma risadinha baixa, uma sonora nota de desdém em meio à escuridão. Crianças são países de mistérios, querida. Cada uma delas guarda histórias que não são contadas para adultos curiosos. Elas frequentemente se escondem em lugares que você nunca imaginaria. A sala onde estavam começou a girar, e Beatriz sentiu a realidade escorregar por entre os dedos. Os rostos das crianças nas fotos começavam a se distorcer, suas bocas se movendo, sussurrando um nome que ela não conseguia ouvir. Os olhos de Maricota se tornaram 2 buracos negros, espetados com uma risada cruel. Você deve fazer uma escolha, disse a velha, gesticulando com as mãos esqueléticas. Dê-me o que é seu e talvez eu possa ajudá-la a trazer Theo de volta. Mas esteja ciente, qualquer oferta requer um preço. O coração de Beatriz palpitaria em seu peito, a adrenalina invadindo suas veias. O que seria o preço que Maricota exigiria? Esta não era apenas uma questão de recuperar o aluno. Aquelas palavras faziam soar um alerta profundo nas entranhas de Beatriz, um grito que se contraía a cada segundo. Mas os olhos dela estavam fixos em uma mesa no canto, onde uma boneca de cerâmica, com a mesma fisionomia do menino desaparecido, estava sentada. O ar parecia mais pesado, a sala se tornava mais escura. Era como se aquele objeto estivesse pulsando, chamando por ela, numa espécie de hipnose. Você sabe o que precisa fazer, não sabe? A velha provocou, e um sorriso sádico se espalhou em seu rosto enrugado. A sua escolha nos levará a direções que você jamais sonhou. Beatriz estava paralisada. Aquele era um momento decisivo, a linha fina entre o que é certo e o que é necessário para salvar uma vida. A respiração falhou e a pergunta lhe queimava nos lábios. O que ela estava disposta a sacrificar para recuperar Theo? Com o coração na boca, ela se virou para Dona Maricota. Eu estou disposta a arriscar tudo. Mas a resposta da velha não veio imediatamente. Em vez disso, um avassalador silêncio se instalou, pesado como uma neblina. O que isso significaria para Beatriz e para a cidade que tanto amava? Uma nova onda de medo a envolveu. E o que ela não sabia era que a verdadeira escolha estava prestes a se revelar enquanto a luz da lanterna piscava, algo se movia na penumbra. Era a boneca? Era o próprio espírito do menino? Beatriz estava prestes a descobrir que as consequências de sua decisão iriam muito além de um simples resgate. A respiração de Beatriz ecoava no silêncio arrepiante da casa. O ambiente a envolvia como uma armadilha, cada sombra parecia estreitar-se à medida que ela contemplava a boneca. O olhar de Maricota não vacilava, firme como uma âncora em meio à tempestade. As palavras da velha permaneciam a assombrá-la, como um repetido lamento. Dê-me o que é seu e talvez eu possa ajudá-la. A boneca, com seu olhar vidrado e sorriso esboçado, parecia um convite e uma ameaça. Beatriz hesitou, cada fibra de seu ser gritando para que ela recuasse. O rosto de Theo flashes em sua mente e, com isso, a urgência pulsante de agir a dominava. Você a quer? Maricota cortou o silêncio, seu sorriso torto revelando dentes amarelados. Ela poderá lhe contar segredos, segredos que este lugar ainda guarda. Beatriz deu um passo adiante, o instinto à flor da pele. O que você quer em troca? A pergunta escapuliu como uma bolha no ar. Maricota inclinou a cabeça, os olhos parecendo brilhar na penumbra. Um pedaço de sua infância. Uma lembrança que doa. Esse será o preço. Um frio gélido a atravessou. Sua infância. Lembranças de risadas, da inocência perdida. O que Beatriz poderia oferecer? O que ela estaria disposta a deixar para trás? Ela pensou em seus dias de escola, nos sonhos que tanto amava. Mas o rosto de Theo a despedaçava. Ele precisava dela. As crianças mereciam um futuro, e não podiam ser ensombradas. As vozes nas fotos ao redor começaram a aumentar, um zumbido incessante de lamentos, ecoando as memórias que Dona Maricota queria arrancar dela. Foi como se as paredes tivessem ouvidos, ansiosas para ouvir sua escolha. Está feito. Beatriz murmurou quase que por impulso. Sentiu uma dor aguda em seu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. As lembranças de sua infância se tornaram opacas, fugindo como o sol ao entardecer. Mas ela sabia que não havia volta. Naquele momento, ela escolheu. Maricota fez um gesto e no instante seguinte, a boneca começou a brilhar com uma luz suave, quase hipnótica. A escolha foi feita. Prepare-se para o que virá. De repente as vozes se calaram, e um silêncio profundo tomou conta da sala, como se o tempo tivesse parado. O coração de Beatriz pulsava forte, enquanto o ambiente mudava ao seu redor.
A boneca começou a se mexer levemente, como se estivesse viva, e os olhos de Maricota se tornaram ainda mais profundos como poços sem fundo. Venha, chamou a velha com suavidade. Está na hora de entrar no mundo que você criou com sua escolha. Uma onda de luz ofuscante a envolveu, e Beatriz sentiu seu corpo ser puxado, como se estivesse sendo sugada por um vórtice. Ela fechou os olhos, sentindo que a realidade se desmantelava ao seu redor. Era um sufoco, uma mistura de medo e esperança. Quando finalmente abriu os olhos, estava em um lugar conhecido, mas distorcido. Era a escola onde Theo estudava, mas tudo parecia diferente e mais sombrio. As paredes estavam cobertas por trevas pulsantes, e uma risada infantil ecoava à distância, reverberando como um chamado. Beatriz olhou ao redor, o pânico subindo a cabeça. O que acabará de fazer? O que mais havia perdido? E onde estava Theo? Ela ofegava, sabendo que naquela nova realidade não estava sozinha. Algo a observava. O frio do ambiente cortava sua pele, e uma presença maligna parecia se aproximar. Cada passo que ela dava era acompanhado por sussurros de risadas distorcidas. Theo, onde você está? Sua voz ecoou, mas a resposta que obteve foi apenas um eco vazio, como se o próprio espaço estivesse zombando dela. Então, entre as sombras, uma figura apareceu. Um garoto de cabelos cacheados com um sorriso que gelava a alma se aproximava, mas algo não estava certo em seu olhar. Ele parecia familiar, mas ao mesmo tempo, errado. Theo? Ela chamou, o coração disparado. O menino parou e olhou para ela. Você veio. Mas quem você realmente trouxe? O terror subiu pela garganta de Beatriz. Aquela pergunta reverberou como um relâmpago em meio à escuridão. O que ela havia feito? E naquele momento ela percebeu que os verdadeiros segredos daquela casa não eram apenas sobre Theo. Eles eram sobre sua própria vida, e o que estava prestes a enfrentar poderia ser mais aterrorizante do que imaginava. O que ela realmente trouxera àquela realidade? E quem era aquele garoto que agora a encarava das sombras? Beatriz sentiu o batimento de seu coração ecoar em seus ouvidos, a adrenalina correndo em suas veias. O garoto à sua frente, que deveria ser seu irmão, mas que agora parecia uma sombra de tudo que ela conhecia, conseguiu fazer o terror penetrar ainda mais fundo em seu ser. Quem você trouxe? A repetição da pergunta soou ainda mais sinistra daquela vez, arrastando-se entre os ecos das risadas distorcidas. O sorriso no rosto de Theo era uma máscara, uma fachada perturbadora que não combinava com os olhos opacos e vazios que a fitavam. Eu não sei. Beatriz praticamente gritou, sua voz falhando. Os arrepios percorriam sua espinha enquanto tentava processar a realidade que agora a cercava. Theo, sou eu, a Beatriz. Ele balançou a cabeça como se estivesse tentando lembrar, mas uma sombra se projetou atrás dele, fazendo-o hesitar. A escuridão se aglutinou, formando o contorno de uma figura desconhecida, como se estivesse ali, esperando a oportunidade de se manifestar. O ar ficou pesado, quase irrespirável, e o pavor estampou-se no rosto de Beatriz. Você não devia ter vindo aqui, o Theo distorcido disse, a voz mudando, assustada, enquanto olhava para trás da forma avançando. Não era para você estar aqui. O que você fez? Beatriz retrocedeu um passo, o chão rangendo sob seus pés. Aquela criatura que surgia entre as sombras não era um ser, mas algo pulsante e retorcido. Ela fora criada pela própria escolha dela, pela lembrança que perderá um eco de sua infância que agora se tornava um pesadelo. Precisamos sair. Vamos nos embora. Beatriz implorou, estendendo a mão, sentindo um desespero genuíno em suas veias. A expressão de Theo vacilou entre dúvida e medo, mas a figura escura a envolveu em uma bruma fria, seus contornos se definindo enquanto se aproximavam lentamente, como se estivesse brincando com o tempo. Você não pode sair. Você é parte disso agora, a figura murmurou, sua voz uma mistura de sussurros que cortavam como facas. O ar estava impregnado de um perfume enjoativo, de algo que há muito se deteriorou. Beatriz girou em busca de uma saída, mas as paredes pareciam se fechar, inchando como se o mundo ao seu redor fosse um labirinto de sombras que a aprisionavam. Os ecos de risadas já não eram apenas distantes, agora ressoavam atrás dela, como se a sala estivesse repleta de almas perdidas a observar cada movimento. Qual é o preço que você ainda não pagou? A sombra perguntou, e ali Beatriz sentiu, com um aperto de horror, que ela não tinha apenas trocado suas memórias. Algo mais intenso tinha sido trocado, um fragmento de sua alma. Eu quero ir, ela gritou, sabendo que cada palavra que saía de sua boca a afundava ainda mais naquela escuridão. As risadas aumentaram, festivas e traiçoeiras, e Beatriz percebeu que para aqueles rostos sem nome que a rodeavam, sua angústia era só mais um espetáculo.
Se é seu desejo, então você terá o que quer, disse a figura com um tom condescendente. Um sorriso se alargou em seu rosto grotesco enquanto começava a se dissipar na escuridão. Beatriz mal teve tempo de processar o que estava acontecendo quando sentiu uma forte vibração sob seus pés. O chão começou a se oscilar, e as paredes da escola se contorceram como se as próprias memórias quisessem escapar. Nela, um conflito crescia, a necessidade de voltar, mas também a curiosidade sobre o que a aguardava naquele sombrio labirinto. Meu irmão, Theo. Ela gritou desesperada, mas a resposta que obteve foi um eco de sua própria voz, rindo de sua aflição. E quando achou que tudo estava perdido, uma luz começou a brilhar no fundo de um corredor como uma faísca de esperança. Mas essa luz trazia consigo um aviso, uma escolha que poderia determinar não apenas seu destino, mas o de Theo e de todos os que ela amava. Você quer descobrir o que realmente trouxe para este mundo? A figura sussurrou, e Beatriz sentiu seu coração apertar. Naquele momento a verdadeira dúvida se concretizou. O que importava mais? Libertar Theo ou enfrentar os horrores que a aguardavam adiante? A luz crescia pulsando com força. Beatriz sabia que precisava decidir e rápido, antes que a escuridão a consumisse completamente. Mas era apenas o começo das escolhas que a levariam ao abismo ou ao renascimento. O corredor se iluminou com uma intensidade quase sobrenatural, e Beatriz percebeu que a luz não era apenas uma saída, mas também um portal para algo desconhecido. O pulsar da luz parecia sussurrar promessas, ideias de libertação e transformação que a atraíam para mais perto. Contudo, a escuridão atrás dela se agigantava, como se quisesse devorá-la viva. Beatriz, não vá! A voz de Theo cortou o ar, mas era uma advertência e não um consolo. Ele parecia lutar internamente como se a luz representasse a esperança que ele desejava, mas que também carregava riscos impensáveis. Diante da escolha, o tremor da incerteza a fez hesitar. Ela queria acreditar que o irmão ainda estava ali, por trás daquela máscara perturbadora. Mas a imagem dele se esvaía, sugando sua certeza até que tudo se tornasse uma neblina confusa. Se eu não for, o que te espera aqui? Beatriz pensou com os olhos fixos na luz. Qual seria o preço de deixá-lo para trás? O que realmente significaria essa escolha? Um sopro gelado cortou suas reflexões enquanto a sombra, que até então parecia imóvel, começou a rastejar na direção dela. Os contornos da figura se tornaram mais nítidos, revelando uma série de rostos vagos e distorcidos que pareciam imitar a dor e o desespero. Você tem medo da verdade, sussurrou, suas palavras entrelaçadas com risadas sombrias que reverberavam no piso danificado. Eu só quero meu irmão. Beatriz gritou, o medo fazendo sua voz tremer. Mas para sua crescente agonia, Theo vacilou, como se os sussurros da escuridão exercessem um controle sobre ele. O olhar dele, agora cercado por desespero, parecia se perder cada vez mais. Você não sabe do que eles são capazes, Beatriz. Ele disse com uma voz tão distante, como se estivesse tentando chegar até ela de um abismo. Mas ela sentia o eco da verdade em sua própria essência. A resposta estava ali, bem na superfície de seus pensamentos obscuros, mas se recusava a se materializar. Decidindo-se, Beatriz deu um passo em direção à luz. O chão agora vibrava como se sua vontade fosse a própria batida de um coração agonizante. Luz pura a acolheu, envolvendo-a em um calor reconfortante que despertou memórias de risadas em família e abraços apertados. O vício da infância injetou-se em seu ser e por um breve instante, ela tentou imaginar um futuro livre das garras da escuridão. Mas a transição foi abrupta. Em um instante, o calor se transformou em ardor, e a luz se transformou em uma claridade ofuscante. O que pareceria ser uma saída rapidamente se tornou um labirinto de luz e sombra, como se as mesmas paredes que a aprisionavam agora quisessem a engolir viva. E ao seu redor, os rostos que agora surgiam nas sombras estreitando-se, aumentavam a intensidade da escuridão, como se quisessem desmascarar suas verdades mais profundas. Beatriz, confusa e angustiada, sentiu a essência do que tinha deixado para trás a invadir novamente suas memórias. Imagens de momentos tristes a engoliam. A separação, as promessas quebradas, seus medos mais profundos se materializando na forma de risadas no eco da escuridão. Você nunca poderá escapar do que carrega, a figura sombria dançava ao seu redor, provocativa e persuasiva. O preço que você pagou está selado, e você terá que devolvê-lo. A determinação de Beatriz começava a fraquejar, mas em um lampejo, ela se lembrou de Theo, da ligação que ainda existia entre eles. Apesar de tudo, havia uma flecha de esperança cravada em seu coração. Eu não sou apenas o que você quer que eu seja. Eu decido isso.
Beatriz gritou, sua voz se elevando acima do tumulto sombrio. Mas, enquanto proferia essas palavras, uma nova figura surgiu diante dela. Misturando sombras com a luz, era uma imagem que Beatriz nunca esperava ver, alguém que a conhecia muito bem e que poderia mudá-la para sempre. Você realmente achou que poderia escolher? O novo rosto sussurrou. E a pergunta pairou no ar, carregada de um significado que fez seu coração parar. As decisões que ela tomara antes agora voltavam para cobrar sua dívida. O verdadeiro jogo estava apenas começando, e a luz que a seduzia agora provocava mais dúvidas do que certezas. O que mais você pode perder? Sussurrou a nova figura, e a resposta ecoou no íntimo de Beatriz, deixando um frio agonizante em seu estômago. O que estava verdadeiramente em jogo? E ao olhar para aquele rosto conhecido, o que seria revelado a seguir? Beatriz sentiu o frio se alastrar por seu corpo enquanto aquela figura se aproximava mais, o rosto possuindo uma familiaridade perturbadora. Era Clara, sua amiga de infância, a única pessoa que sabia de seus segredos mais profundos. Mas algo nos olhos dela estava diferente, uma obscuridade que nunca vira antes. Clara? Beatriz sussurrou, incredulidade e medo se entrelaçando em sua voz. O que aconteceu com você? O que você fez? Clara sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que arrastava consigo a dor, as memórias de uma amizade desfeita. A verdade, Beatriz, é que eu sempre soube que você não era daqui. E a escuridão, ela quer você de volta. E eu estou aqui para garantir que a entrega aconteça. O corredor ao redor delas começou a pulsar, as paredes pisando como se fossem um organismo vivo, absorvendo a tensão. Os rostos nas sombras se agitaram, formando uma sinfonia comparativa de sussurros que dançavam nas orelhas de Beatriz, tentando roubar sua sanidade. Você está mentindo, ela respingou, mas suas palavras soaram frágeis até mesmo para si mesma. Clara era uma amiga. Você não é ela. Amiga? Clara riu, um riso agudo que ecoava como vidro quebrado. Amigas não são feitas de mentiras, Beatriz. Você trouxe isso sobre si mesma. Todas as suas escolhas, os segredos, todos eles te levaram até aqui. E de repente, uma torrente de memórias a inundou. No escuro, Beatriz lembrava-se das práticas que realizavam ali mesmo, dias de diversão que transformaram-se em algo muito mais sombrio. As invocações em busca de segredos, as promessas de que nada daria errado. Um rastro de dor deixado para trás. Beatriz recuou, o terror agora se manifestando não apenas na escuridão, mas dentro dela mesma. Eu não pedi por isso. Eu não quero fazer parte do que criei. Mas você já fez. Clara disse, avançando, as sombras a envolvendo de forma sedutora. Você pediu por poder, por saber mais do que é permitido. Agora, você precisará arcar com as consequências. E um novo sussurro surgiu do fundo do corredor como uma voz ancestral que ecoava em seus ouvidos. Devolva o que tomou, ou pague o preço que você mesma selou. Os rostos nas sombras se contorciam, parecendo entrelaçar-se com sua essência, como se quisessem absorver tudo o que ela era. Beatriz sentiu sua mente girar, como se uma tempestade de compreensão estivesse prestes a despencar sobre ela. Não pode ser assim, não pode. Ela gritou, mas suas palavras eram meros gritos de pânico. Então, uma ideia se formou em sua mente, uma clareza dentro da confusão. Se você é a causa de tudo isso, então você pode me ajudar. Clara hesitou, mas os rostos esfumaçados por detrás dela se tornaram mais ferozes. A escolha agora não era sobre liberdade, mas sobre a luta por sua própria salvação. Eu não posso. Eles não permitirão. Você terá que enfrentar o que criou, Clara respondeu, a própria voz se distorcendo, feita de desespero. Beatriz se virou, o corredor agora se transformando em um labirinto espiralado de luz e escuridão, e reparou pela primeira vez uma saída bem acima de sua cabeça onde brilhos de uma luz intensa pareciam explodir. Poderia ser sua fuga, mas o caminho até ali estava repleto de sombras que agora dançavam freneticamente em volta dela, como presas prontas para atacar. Corra, Beatriz! Corra! Foi tudo que ela ouviu antes que a figura de Clara desaparecesse na penumbra, a crisálida de risos sombrios ressoando pelo corredor. Determinada, Beatriz começou a correr, sentindo seu coração disparar enquanto as sombras a perseguiam com um fôlego quase sobrenatural. Mas a luz parecia distante, um sonho quase inalcançável. Você nunca pode fugir do seu destino. Ecoou uma voz distorcida, arrastando as palavras como um eco sem fim. E à medida que as sombras se aproximavam, uma pergunta cruciante explodiu em sua mente. Ela realmente conseguiria escapar da própria escuridão que havia invocado? Uma escolha se formava diante dela: abrir mão de tudo o que era e seguir em frente, ou se voltar e encarar as verdades que a perseguiam.
O corredor gritou em resposta como se a própria casa a desafiasse. Só havia uma certeza: a luz poderia não ser a salvação que tanto desejava. E assim, enquanto Beatriz corria, essa dúvida a acompanhava, closing com cada passo dado. Que preço ela teria que pagar para finalmente descobrir a verdade? O fim do corredor estava se aproximando, e o que a aguardava ali poderia ser uma revelação devastadora. A luz se tornava mais intensa, quase ofuscante, e Beatriz sentiu uma onda de esperança misturada com pavor. Cada passo que dava, o corredor tremia sob seus pés, como se a própria casa estivesse reagindo à sua presença, à sua fuga. As sombras a acompanhavam, sussurrando verdades e mentiras que se entrelaçavam, formando um coro dissonante que a atormentava. Você não é digna do que busca. Uma voz ecoou nas sombras, mais próxima do que ela gostaria. Você se esqueceu do que fez. Beatriz acelerou. Cale-se! Gritou, sem saber se falava para as vozes ou para si mesma. Mas o eco só aumentava, como se suas palavras inflamassem a fúria das entidades que a cercavam. As paredes pulsavam, delirantes com a energia de todos os segredos enterrados ali. Quando finalmente atingiu o fim do corredor, a luz se desfez em uma cortina de névoa. Não havia uma saída clara. Ao invés disso, ela se viu em uma sala ampla e vazia, repleta de símbolos horrendos gravados no chão, como se tivessem sido feitos com os próprios restos dos que lá estiveram antes. O ar estava pesado com um odor metálico, como se estivesse respirando o eco das almas perdidas. Bem-vinda ao lar, Beatriz, uma voz melodiosa, mas áspera surgiu do canto da sala. Era um eco de Clara, mas mais profundo, mais distante. Por trás dela, uma figura emergiu das sombras, uma forma indistinta, apenas o contorno de um rosto familiar. Você nunca deveria ter voltado. A presença a fez sentir um frio que ia além do físico, um terror antigo que martelava em sua mente. O que você quer de mim? Beatriz perguntou, sua voz tremendo enquanto as memórias de suas experiências juntas voltavam vigorosamente. Risadas, segredos, e aqueles rituais inofensivos que simplesmente haviam se desviado para o abismo. O que você tomou? O que jamais deveria ter sido seu? A figura respondeu, sua boca se movendo como se estivesse driblando as palavras. Agora, você precisa compartilhar sua dor, dar o que levou. Somente assim você poderá escapar. Um riso insano ecoou pelos cantos da sala, vindo de todas as direções, como se as sombras que preenchiam o espaço estivessem personificando a dor e a raiva. O chão começou a vibrar, e Beatriz viu o desenho do símbolo se iluminar, pulsando como um coração sombrio. Mas eu não posso. Ela gritou, consciente do que significava dar a quem estava sendo tirado. Eu não posso sacrificar o que sou. Mas você deve. Ecoou a voz, agora mais próxima, como um sussurro nos seus ouvidos. As sombras começaram a se agitar, e a sensação de perder o controle era incontrolável. Elas dançavam em forma de espirais, se aproximando dela, puxando suas emoções à tona, tomados por traumas de uma infância esquecida. Cada momento de alegria se transformava em uma gota de arrependimento, cada riso em um grito sufocado. Beatriz percebeu que estava perdendo a batalha dentro de si mesma. A luta não era apenas contra as sombras, mas contra suas próprias memórias vívidas e dolorosas. O que estava prestes a ser revelado poderia muito bem ser o seu próprio apagamento. Escolha, Beatriz. A voz estava agora em uníssono, os rostos das sombras formando uma placa de juízes. Venha para a luz ou ceda à escuridão. O peso da decisão a sufocava, e enquanto se preparava para qualquer coisa, a sala se iluminou de repente, como um flash de uma câmera. Beatriz viu por um breve momento todos aqueles que haviam sido despedaçados pelas escolhas que ela fizera. Deixe-os em paz. Ela gritou, mais para se convencer do que para os outros. Mas a luz a cercava, envolvendo tudo, a solidão agora se abraçando a um sentimento de perda. E então, naquela fração de segundo, ela percebeu, a fuga que buscava estava em sua conexão com aqueles que perdeu. Com uma força renovada, Beatriz decidiu. Eu não sou feita apenas de sombras. Eu sou também feita de luz. E nunca mais serei prisioneira da escuridão. A sala tremeu com suas palavras, e algo mudou no ar, liberando as vozes e permitindo um espaço para a verdade emergir. Entretanto, quando ela se preparou para dar o próximo passo, um grito cortou o ar. O que você fez? Uma voz irrompeu denunciando o que estava por vir. O chão começou a se abrir, revelando um abismo que sugava tudo ao seu redor, incluindo a própria luz. Nesse momento, Beatriz entendeu que tudo estava prestes a mudar novamente. E enquanto o chão se esfacelava sob seus pés, a pergunta errada e mortal se formou em sua mente. Até onde você iria para salvar não apenas a si mesma, mas a todos os que amou?
Beatriz sentiu o chão se esfarelar, e a vertigem tomou conta dela. O abismo parecia engolir a luz e as sombras ao seu redor. Ela não podia recuar. O colapso já havia começado. Um desespero profundo se instaurou em seu coração, enquanto seu cérebro tentava processar a única opção disponível: pular. Com um impulso primal, Beatriz saltou em direção à incerteza. O ar passou a se torcer ao redor dela, e a sensação de queda era sufocante. A escuridão parecia se estender, como se olhasse para ela com olhos famintos. Mas antes que pudesse sentir o impacto, o chão desapareceu abruptamente. Ela foi lançada a um lugar que não conseguia identificar. Um espaço escuro, silente, com um cheiro de terra molhada e algo que lembrava decomposição. A proteção se desfez e, ao se levantar, a valentia que a movia misturou-se com a confusão. Beatriz se encontrou em um subterrâneo, um labirinto de túneis e passagens, mal iluminado por uma luz fraca que pulsava, como um coração agonizante. As paredes estavam manchadas, e cada passo que dava parecia conjurar ecos de vozes perdidas. Lembranças deformadas começaram a ocupar sua mente, cada risada e cada lágrima reverberando em sua alma. Era como se o lugar estivesse sedento para trazê-las à tona, confrontá-la com quem ela realmente era. Ao longe, uma figura distante a atraía. O rosto era conhecido, mas distorcido pela dor e raiva. Era Clara. As feições de uma amiga se misturavam com algo mais sombrio. Beatriz hesitou, o temor apertando seu peito. Clara! Ela chamou, mas a voz soou como um eco distante. A figura virou-se lentamente, e seus olhos brilharam com uma luz insana. Por que você veio aqui, Beatriz? Você deveria ter permanecido longe. O que espera encontrar? O tom de Clara estava entre um pedido sincero e uma traição ardente. Eu quero entender. Beatriz gritou, seu coração acelerando. Tudo que eu faço é por vocês. Por favor, me ajudem. Vocês? A versão distorcida de Clara riu, uma risada fria que ressoou nas paredes umedecidas. Você pensa que esse lugar é uma maneira de se redimir? Aqui não há perdão. Aqui você enfrentará o que foi. As sombras começaram a se agitar novamente, como se preparando para lançar sobre ela as dores que acumulou ao longo dos anos. Para cada erro cometido, uma sombra surgia, cada uma mais grotesca que a anterior. Sentiu a pressão crescendo, como se chamas invisíveis queimassem sua pele, enquanto memórias se entrelaçavam com a escuridão. Se você quer salvá-los, precisa enfrentar o que tem dentro de si e expô-lo à luz. Carece disso, Beatriz. As palavras de Clara eram agora uma ordem. É hora de liberar o que está entalado em seu coração. Beatriz não sabia como. Em sua mente, essas sombras eram uma extensão dela mesma, torturantes e íntimas. Mas como eu posso fazer isso? Você sabe. Tudo começa com uma escolha. Clara estendeu a mão, mas estava envolta em um turbilhão de melancolia e ódio. Beatriz hesitou, sua mão tremendo. E como se respondendo ao seu estado de dúvida, o chão começou a se resgatar. Os túneis pulsavam, e a luz intermitente logo se extinguiu. O ar ficou pesado, e dela começou a emergir uma força estranha, como se eclipsasse seus medos. As vozes das sombras soaram mais graves, ansiosas, como se esperassem ansiosamente um desfecho. Com coragem renovada, Beatriz sentiu uma onda de raiva e amor combinados. Eu vou confrontar tudo isso. Não vou deixar que meu passado me defina. E sem mais hesitação, ela avançou em direção a Clara, a verdade e, acima de tudo, as suas sombras. Mas sinto que, ao fazer isso, uma presença ainda maior e mais temível estava prestes a se revelar. O chão novamente ruiu, e o abismo se abriu, prometendo revelar segredos inimagináveis sobre a verdadeira natureza de sua jornada. Você não está pronta, Beatriz. O jogo acaba aqui. Uma voz explosiva ressoou na escuridão, e ela percebeu que a batalha não tinha terminado. Era apenas o começo. Até onde chegaria para resgatar não apenas a si mesma, mas também os que amava. A escuridão não apenas se abria sob seus pés, ela se contorcia ao seu redor, engolindo qualquer vestígio de esperança. Com o estrondo ensurdecedor, Beatriz caiu novamente, não só fisicamente, mas em um abismo de consciência que desafiava sua sanidade. A luz pulsante havia desaparecido, e suas próprias sombras agora pareciam se unir em um só corpo, uma massa indistinta de angústia que sussurrava seu nome em um cântico maligno. O ar estava pesado, quase paralisante. Beatriz tentou gritar, mas as palavras falharam, perdendo-se na vastidão da escuridão. Lembranças fugazes se aglomeravam, cada uma mais dolorosa que a anterior, como se um filme de terror passasse em sua mente, cada cena mais devastadora do que a última. O rosto de Clara continuava a dançar nas trevas, seu olhar quase zombeteiro, como se soubesse de algo que Beatriz estava prestes a descobrir. Você precisa entender, Beatriz.
A voz de Clara ecoou como se estivesse dentro da cabeça dela. Você sempre esteve aqui. Todas nós estivemos. Beatriz tentava se mover, mas suas pernas pareciam cravadas ao chão. Ouviu um barulho, um sussurro crescente que assumiu forma e se solidificou diante dela. Uma sombra tomada de forma humana surgiu. Era uma figura feminina, com cabelos emaranhados e um vestido rasgado, e a pele pálida como a luz da lua. O rosto era um borrão, uma máscara de dor e arrependimento que a fez tremer de medo. Quem é você? Beatriz conseguiu finalmente perguntar, sua voz um fio de desespero. Sou o que você tem medo de enfrentar, a sombra respondeu, o tom frio como a gravidade do seu ser. As feridas que você esconde sob camadas de sorrisos e mentiras. E todas as outras que você abandonou. As palavras da figura atacaram Beatriz como facas afiadas. Lembranças da infância a atingiam em ondas, risadas que se transformaram em gemidos, amigos desaparecidos e momentos de felicidade substituídos por tristeza. A sombra dançava com suas memórias, tornando-as mais vívidas, mais insuportáveis. Chega! Eu não quero mais isso! Beatriz gritou, seu coração martelando no peito. Eu quero me libertar. A figura sorriu, mas não havia calor no gesto. Para isso você precisa se ver de verdade. Aqui a verdade não pode ser ignorada. E então, como um divisor de águas, as paredes ao seu redor começaram a se abrir, revelando um espelho negro. Beatriz viu seu próprio reflexo, mas não era o que esperava. O que se movia na superfície era uma versão dela ensanguentada, com olhos preenchidos de desespero, um corpo fraquejado pela culpa. A horrenda verdade era que ela estava presa em seu próprio ciclo de dor, perpetuado por escolhas que não soubera enfrentar. Por que não posso esquecer? Ela exclamou, lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Por que isso ainda me persegue? O passado não pode ser simplesmente esquecido. Está em você, e se você não enfrentar, ele a consumirá. As sombras gritaram em uníssono, ecoando os medos mais profundos de Beatriz. Com um grito estrangulado, ela se lançou para o espelho, disposta a encontrar o que quer que estivesse oculto ali. O impacto foi como ser jogada contra uma onda gigante. A água a engoliu. O frio a envolveu e, por um momento, sentiu que estava à deriva, embalada pelo peso do que deveria ter enfrentado. Então a voz de Clara retornou mais forte e clara. Não desista. Você precisa encarar suas sombras se quiser se libertar. Faça a escolha certa. Um resplendor brilhou no fundo do espelho. Beatriz viu uma luz tênue e uma saída. Mas a sombra ainda pairava próxima, um lembrete constante do que estava em risco. Com o coração acelerado, ela estendeu a mão em direção à luz, um último desejo de liberdade em meio à escuridão pulsante. O ar estava carregado de expectativa, e Beatriz sentia que a própria realidade se moldava à sua volta. Mas, assim que suas mãos se encontraram com a luz, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio. A sombra furiosa gritou e a escuridão começou a se fechar, ameaçando devorá-la antes que pudesse alcançar o que esperava. Em meio a essa luta desesperada, Beatriz perguntou a si mesma, será que estou preparada para enfrentar tudo o que sou? Ou serei arrastada para sempre por essa sombra sem fim? O ar na sala vibrava, repleto de uma eletricidade pesada. Beatriz sentia os ecos de sua própria respiração, profundos e ansiosos, enquanto o espelho pulsava à sua frente. As sombras ameaçadoras dançavam em torno dela, como monstros famintos, mas havia uma luz sutil, um fio de esperança que reluzia no fundo da escuridão. Você deve decidir, Beatriz. A voz de Clara ressoava em sua mente, repleta de urgência. Ou você se rendeu a isso ou enfrenta suas sombras. Por um momento, tudo parecia paralisar. O tempo se estirava como um fio prestes a romper-se. Beatriz olhou para o reflexo, não era apenas sua imagem. Era um retrato de todas as suas memórias mais sombrias, o peso das escolhas que a levaram até ali. E então, no fundo daqueles olhos aterrorizados, ela viu o que realmente era. Uma mulher marcada, mas ainda cheia de luta. Sem pensar duas vezes, estendeu a mão, tocando a superfície gelada do espelho. O contato foi elétrico. A luz a envolveu, um calor que queimava suavemente, começando a dissolver as sombras que grudavam em sua pele. A sala explodiu em um brilho, e Beatriz sentiu uma onda de força emergir dela. Eu sou mais do que minhas fraquezas, gritou com todas as forças que tinha. A luz pulsante crescia, iluminando cada canto escuro da sala, desintegrando as formidáveis sombras que a cercavam. Os rostos que antes a observavam com desprezo agora estavam cobertos de desespero, combatendo sua própria dor. Um clamor ensurdecedor ecoou, como se as almas aprisionadas lamentassem sua própria condenação. Liberte-nos!
Sussurravam suas memórias, cada palavra um pedido de socorro. Um arrepio percorreu sua espinha quando a figura familiar de Clara surgiu novamente, mas agora ela não estava mais distorcida pelo ódio. Havia uma fragilidade, uma dor que estranhamente Beatriz compreendia. Ajude-nos a libertar as memórias, pediu Clara, sua voz agora cheia de vulnerabilidade. Você é a única que pode. No centro da turbulência, Beatriz reconheceu que o caminho à frente não era apenas a libertação dela mesma, mas a de todos que sofreram a sombra de escolhas não enfrentadas. Então respirou fundo, carregando em seu coração a esperança e a dor de todos os que amou. Eu escolho enfrentar. Eu escolho a luz. A certeza em sua voz era como um grito triunfante que ecoou pelas paredes da sala, um eco que convocava todas as verdades escondidas à luz. A luz se tornou um tornado, girando e abraçando sua essência. Os rostos que haviam sido torturados se desfaziam em lágrimas de alívio, enquanto os ecos de risadas e memórias felizes inundavam a sala. As sombras começaram a se evaporar com a força de sua decisão. Uma liberação emocional intensa revelando a beleza de tudo que havia sido sufocado. O medo que antes dominava Beatriz se dissipou. A primeira lágrima que escorreu por seu rosto foi acompanhada por um sorriso que iluminou seu ser de dentro para fora. O que antes era um fardo, agora era um alicerce de força. Abrindo os braços, ela acolheu as memórias, cada uma um fragmento da jornada que a trouxe até esse momento. Estou aqui. Estou pronta. Beatriz proclamou, firme e decidida, enquanto a luz fulgurava mais forte. A sala começou a implodir sob a pressão da libertação, e ela sentiu seu corpo ser puxado para o centro da luz, enquanto as sombras se dissipavam completamente. E então, quando estava prestes a ser engolida pela luz, houve um estalo e tudo se desfez em uma bruma. Beatriz abriu os olhos. Estava de volta na escola, na sala onde tudo começou. O silêncio ao redor a envolveu novamente, mas agora era um silêncio puro, tranquilizante. A luz do dia invadia cada canto. O que acontecerá? Um pesadelo? Beatriz se levantou, ainda sentindo a adrenalina em seu corpo. As memórias a assaltaram, e ela sabia que havia enfrentado suas sombras, que agora era toda luz. As risadas ecoavam nos corredores, e a vida voltava a pulsar. Theo. Ela gritou, sentindo que a conexão ainda estava lá. E com aquele grito, sua força se expandiu, como um eco de esperança e amor. As crianças da escola começaram a aparecer, e entre elas, um menino com cabelos cacheados surgiu. Sua luz radiante não era apenas de um sonho, era real. Theo sorriu. Você voltou. E ao olhar nos olhos daquele garoto, Beatriz soube que não só havia salvado a si mesma, mas também tinha libertado todos aqueles que partilharam suas memórias. Naquela manhã, no coração daquela cidade amaldiçoada, a coragem e o amor triunfaram sobre as sombras que ameaçavam engolir. Mas outra verdade se desenrolava em sua mente. Algumas sombras nunca desapareciam realmente. Intrigada, Beatriz decidiu que se ainda havia histórias para contar e verdades para revelar, ela estaria pronta para enfrentar e compartilhar. E assim, com um novo propósito pulsando dentro dela, Beatriz marcha a se inscrever fortemente em um novo caminho, onde cada escolha ainda aguardava. E você, está preparado para enfrentar as sombras que estão escondidas no seu coração? Você precisa ver o que vem a seguir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio, e apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de agir agora.